aqui no Com Você nós temos sempre um compromisso de trazer assuntos pouco explorados muitas vezes na televisão. A gente traz para cá para justamente desmistificar, para mostrar como é que está acontecendo hoje, como é que a medicina avançou. E a gente vai hoje falar sobre os avanços na investigação da infertilidade masculina. E isso tudo acontece no nosso quadro Fertilidade com o Dr. Ricardo Lucena. Ele já está aqui com a gente, médico ginecologista, especialista em reprodução humana. Doutor Ricardo Lucena, boa tarde. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar hoje sobre um tema que poucas vezes a gente conversa e que os casais se atentam. Porque, na maioria das vezes, quando o casal começa a tentar fazer com que a mulher engravide, aí não consegue dizer, olha, você deve estar com algum problema, joga pra mulher. Aí começa aquele processo de investigação na mulher e o homem vai ficando ali, como se tivesse tudo tranquilo com ele. Nem sempre é assim, né, doutor Ricardo? E é interessante você estar falando, porque às vezes o casal que chega para procurar saber o que é que está acontecendo para engravidar, o homem geralmente ele não quer se convencer que possa ser que tenha uma possibilidade de ele ser um pouco infértil. E aí ele culpa mais a mulher. E aí, a engravidar, você sabe que não tem sentido, né? Engravidar são os dois. Então, a investigação do casal é importante. Então, hoje a gente está falando, e é bem interessante isso, sobre a infertilidade masculina. Quais são as principais causas, assim? As principais causas de infertilidade masculina, ela pode ser uma causa adquirida ou já existente. Entendi. Mas na causa adquirida, existem homens com o tabagismo, é um fator que pode levar à infertilidade, a bebida alcoólica em excesso, obesidade. Então, vários fatores podem levar a isso. Às vezes, os fatores intrínsecos do testículo, às vezes, varicocele, pode diminuir essa qualidade, a quantidade dos espermatozoides. E isso, às vezes, o homem não sabe. Verdade, doutor. Verdade. Às vezes, ele precisa apenas fazer um espermograma e, às vezes, nem faz. Tem medo de fazer, tem muito medo. Preconceito também, né? E, às vezes, até, Fernandinha, o sentido de que, eu vou descobrir uma infertilidade e eu não tenho solução. Isso é que é interessante, que a gente vai falar já sobre isso. Vamos falar sobre isso. Você falou aí sobre varicocele, né? Falou sobre a qualidade de esperma, muita gente não presta atenção nisso. Quais são os exames mais avançados para investigar essa infertilidade? Olha, o que é que acontece é o seguinte, na Biofértil, a gente tem separado um laboratório de fertilização in vitro. Sim. E tem um laboratório de andrologia. Vamos ver, inclusive tem aqui, umas fotos aí, doutor. Isso. No laboratório de andrologia, o que é que acontece? Foi montado justamente com equipamentos modernos e avançados para que a gente possa ajudar o fator masculino a resolver o problema deles. Por exemplo, eu posso investigar numa questão no laboratório de andrologia, tanto fazer um espermograma mais simples, sim, tá? Que é o que se faz em qualquer laboratório, certo, mas também uma capacitação espermática, que é um espermograma mais sofisticado. É aquele que vai avançar um pouco mais na investigação de se esse espermatozoide tem uma quantidade e a qualidade de movimentação boa. Entendi, doutor. Ou seja, não é só a questão de ter esperma. Você precisa, além disso, fazer com que ele tenha velocidade, tenha qualidade, para poder... Saber. Entendi. Né? Esse exame faz isso? Faz. E, inclusive, um exame mais bem detalhado, que a gente chama de teste de fragmentação do DNA espermático. Esse teste de fragmentação do DNA espermático, até então, não existia. Aqui em João Pessoa, a gente mandava para fora. E aí, o laboratório de andrologia hoje está equipado para fazer esse teste. Esse teste ele vai ajudar na qualidade dos espermatozoides, enquanto a fragmentação deles. Então, existe um percentual de fragmentação espermática que isso vai solucionar não, mas vai dizer assim, se esses espermatozoides, a causa de não estar engravidando é por causa da fragmentação em tantos percentuais acima ou não. Está entendendo? Entendi, e isso é interessante porque é uma soma na investigação dos espermatozoides masculinos. Olha, uma outra dúvida muito comum com relação aos homens é a questão da vasectomia. Então, vamos aproveitar que você está aqui hoje para falar sobre os homens vasectomizados, né? Eu até tenho homem que nem é vasectomizado, mas tem a ausência de espermatozoide. Isso também é uma situação. Eles podem gerar filhos biológicos? Essa é uma pergunta bem interessante e essa semana foi bem interessante. O fator masculino, muita gente perguntando a respeito, né? É presente na rede social, perguntando a respeito do fator masculino, que está avançando e está crescendo muito. E que muitas vezes o homem não sabe. Então, homens vasectomizados ou que têm ausência de espermatozoide, que a gente chama de azospermia,
Existe uma avaliação que a gente pode diferenciar entre causas obstrutivas, que é o caso da vasectomia, que houve uma obstrução para poder não ter espermatozoides, ou causas não obstrutivas, que é genético. Dentro das causas obstrutivas, a gente pode fazer uma avaliação através, homens que justamente não têm espermatozoide no ejaculado, chama-se urologista e ele faz uma punção do epidídimo, uma punção do testículo. E pega espermatozoide do testículo. E com isso, na aspiração, vindo espermatozoide nesse testículo, é possível, através da técnica do ICSI, que é aquela injeção intracitoplasmática de espermatozoide, hoje a gente pode pegar um espermatozoide e injetar ele no óvulo. E com isso, obter a gestação. E bem interessante, porque não preciso mais hoje em dia de quantidade. Às vezes o homem está preocupado, eu tenho ausência de espermatozoide, eu tenho pouquíssimo espermatozoide. Será que é possível engravidar? Se a gente fizer uma punção do epidídimo previamente, encontrar espermatozoide, Fernanda, é tão interessante que a gente pode até congelar esses espermatozoides e guardar eles para o procedimento, a gente utilizar eles do próprio paciente. É possível melhorar a qualidade do espermatozoide através de medicação, doutor? É possível. É possível melhorar, consegue dar uma melhorada na qualidade do espermatozoide, mas é um pouco mais difícil a quantidade. Entendi. Mas a qualidade, sim, existe medicação que pode associar nesse sentido e ajudar. Mas aí quando você me disse que com apenas a gente consegue, de repente, criar essa possibilidade, já dá esperança para aquele homem. Aquele homem que chega no consultório e fica... E agora? E às vezes tem profissional que é desconhecido, às vezes não é só o leigo, o homem em si que está com problema. Às vezes isso é interessante dizer que hoje na Paraíba, o laboratório de andrologia, ele pode auxiliar os homens a ter o seu bebê e às vezes urologistas, ginecologistas não sabem desse avanço e muitas vezes, vamos dizer assim, desanima esse homem ao ponto de ele ficar realmente perturbado. E sabendo que hoje em dia é possível a gente ajudar tantos casais que já fizeram tratamento e, às vezes, pegando o espermatozoide do testículo, consegue realmente ele ter o bebê dele, biológico, dele mesmo. Isso aqui é bem interessante. Tem casal que, doutor Ricardo, já comentou isso comigo fora do ar uma vez, que tem casal que vai para lá, aí ele atende o casal, investiga o homem, faz o tratamento, melhora a qualidade daquele espermatozoide. Já teve casal que, inclusive, engravidou de forma natural nesse processo. Porque o que é importante a gente falar aqui, doutor, que a Biofértil não trabalha somente com fertilização ou com inseminação. Trabalha na solução do casal, né? Assim, doutor Ricardo? É essa a proposta e é isso que eu estou aqui para poder colocar para o público, colocar para a população paraibana que hoje, em João Pessoa, a Biofértil está com essa vontade e esse foco em justamente tentar solucionar casais que estão com dificuldade em engravidar. E isso é bem interessante. Muito bom, verdadeiramente bom. Ou seja, vá para a gineco, vá para o seu urologista, mas não deixa de conversar com quem entende do assunto para poder traçar junto com vocês as melhores estratégias, que muitas vezes é um coito programado, muitas vezes, como outras situações que a gente já falou aqui. Às vezes não precisa de muita coisa, né? Às vezes não precisa de muita coisa, mas precisa da visão e da tecnologia que um laboratório de andrologia oferece. E aqui em João Pessoa é só a Biofértil, né? Com certeza. No Instagram você tá lá com @Biofértil para você seguir. O Ricardo faz postagens muito legais, super esclarecedoras. E também lá no @Biofértil você tem o endereço da clínica, tem o telefone para você conversar, agendar a sua consulta com o Dr. Ricardo, com toda a equipe que trabalha lá na Biofértil. Que hoje eu quero até mandar um beijo para o pessoal da clínica, que você fica todo mundo ligado aqui no programa. Dá um beijo para a doutora Érica também, para toda a equipe. Dr. Ricardo, a gente adora ter você aqui com a gente, porque a gente fala de sonho, a gente fala de esperança. Vou dar um autorrelato aqui. Eu tinha diagnóstico de endometriose, ou seja, a principal causa de infertilidade masculina, e foi com um tratamento, melhorando a qualidade do espermatozoide do meu marido, me cuidando também, que eu consegui engravidar. Eu achava que ia para fertilização in vitro e não precisou, aconteceu naturalmente. Então essas coisas acontecem, né, doutor? Acontece, mas é importante estar atento na investigação. Investigar. E estamos prontos para isso. Obrigada, viu? Obrigado também pela oportunidade e estamos juntos. Estamos juntos e misturados. Eu gosto de
contar essas coisas às vezes que acontecem comigo, porque muitas vezes eu fico achando que é tudo muito fácil na vida do outro. Não, então você sabe que aqui em João Pessoa tem um laboratório compromissado com a tecnologia para te ajudar a realizar o sonho, né? Bom demais. @TV Tambaú agora no ar. Vamos aqui, por favor. Olha aí, meu Deus. Generosa, um beijo para você, tá ligada no programa. Joseni Costa, amei as dicas, obrigada.